Bom, boa tarde a todos. Conforme foi anunciado, né, pela Caixa Federal e pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nós hoje estamos abrindo essa apresentação juntamente com o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, e aqui fazendo a antecipação, né, do abono salarial com o ano base 2020. Pagamento desse abono salarial vai ocorrer este ano, no mês de fevereiro e no mês de março. Anteriormente, ele acontecia no ano posterior, e por recomendação dos órgãos de controle, o Ministério do Trabalho, que foi recriado em meados do ano passado, ficou com a responsabilidade de fazer a identificação, que anteriormente era feita, no caso do PIS, pela Caixa Federal e no caso do PASEP, pelo Banco do Brasil, e numa ação conjunta com os bancos, o Ministério e a Dataprev, foi feita toda a identificação, a individualização e a determinação daqueles que teriam a possibilidade de receber o abono salarial. Segundo a legislação, deveria acontecer no segundo semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022. Por conta deste ajuste, houve um pequeno retardo e nós estamos aqui agora anunciando, né, que os pagamentos serão feitos conforme o calendário montado pela Caixa Federal, que dos 23 milhões de brasileiros que têm direito a esses recursos, a Caixa vai fazer o pagamento de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, através do PIS, e o Banco do Brasil, através do PASEP, tem mais 1 milhão de pessoas no calendário que nós vamos apresentar a seguir. A totalidade desses benefícios, eles vão a 21,82 bilhões de reais, que nós deveremos fazer através dos dois bancos o pagamento no mês de fevereiro e no mês de março. Para isso, a pessoa tem que estar inscrita no mínimo há 5 anos em cada um dos programas. Ela precisa ter recebido pelo menos um mês de atividade remunerada o ano passado, no ano base, perdão, de 2020, que nós estamos pagando. E ela precisa, no mínimo, ter recebido um mês com uma faixa salarial de até 2 salários mínimos durante o ano base. Todas essas informações, elas vêm pela Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e a avaliação da elegibilidade é realizada pela Dataprev, e como eu já expliquei originalmente, os pagamentos são feitos pela Caixa Federal, o maior volume, e pelo Banco do Brasil. Uma outra informação importante, antes de passar a palavra para o presidente da Caixa, o doutor Pedro, é de que todos aqueles trabalhadores residentes nos estados de Minas Gerais e na Bahia, em áreas de situação de emergência, devido às fortes chuvas registradas nos dois estados, até o presente momento totalizam 107 mil trabalhadores. Eles receberão seus benefícios no primeiro dia de pagamento, que será o dia 8 de fevereiro, como parte do auxílio a estas regiões que vêm sendo afetadas por fortes chuvas. Esses recursos para o pagamento dessas 107 mil pessoas montam a 101.992.000 reais. E a partir do dia 1º de fevereiro, os trabalhadores brasileiros que estão nas condições e nas regras que nós referimos há pouco, recebendo há mais de 5 anos cadastrados nos dois programas, recebendo até 2 salários mínimos no ano de 2020, trabalhando no mínimo um mês integralmente, eles têm direito e eles podem entrar tanto
na Caixa, quanto no Banco do Brasil, quanto também através dos canais digitais do Ministério do Trabalho e da Previdência, para saber a data do seu recebimento e o valor que eles irão receber. Queria chamar para participar conosco aqui o presidente da Caixa, para que ele possa, então, apresentar tudo aquilo que diz respeito na faixa do abono salarial ao PIS, e que a Caixa é quem tem a responsabilidade de fazer o pagamento. Serão 22 milhões de brasileiros que terão direito a esse recebimento, que a Caixa vai, presidente Pedro, mais uma vez, efetuar o seu trabalho com a qualidade e com a correção contumaz com que a Caixa tem trabalhado nos últimos anos. Muito obrigado, ministro. E a gente trabalhou muito próximo no pagamento do auxílio emergencial, que foi um marco, o maior programa de inclusão social, digital, econômico do Brasil de todos os tempos. E naquele momento, no mundo, nenhum país realizou um pagamento tão relevante, tão rápido e para tantas milhões de pessoas que não eram conhecidas do governo quanto o Brasil. Então, acho que esse é um ponto muito importante de ser sempre lembrado, porque eu vejo muita política em cima de tudo que foi feito e pouco reconhecimento de fato, não só do governo, mas em especial dos 250 mil empregados, lotéricos, correspondentes e terceirizados da Caixa. Hoje nós estamos em Caraguatatuba, ontem em Itanhaém, litoral sul, e agora litoral norte de São Paulo, abrindo agências. A Caixa está abrindo 300 agências, o único banco que abre agências, contrata pessoas, exatamente para poder atender a população, como no caso do PIS. Então, se puder passar para a página 3, por favor. Na página 3 são, como o ministro falou, 22 milhões de beneficiários só do PIS, 19,5 bilhões de reais que serão injetados na economia, provavelmente com uma propensão de consumo de 100%. Então, esse é um valor relevante, que normalmente é 100% consumido em uma semana. Então, essa é uma notícia também importante, social e economicamente. Do ponto de vista das pessoas, as dúvidas podem ser consultadas direto no aplicativo do Caixa Tem, do Caixa Trabalhador, a partir do comecinho, dia 1 de fevereiro. Nós temos essas informações, teremos essas informações. Pode passar, por favor, para a página 4. Muito obrigado. Quem recebe na Caixa o PIS? O trabalhador vinculado que tem o PIS, como o ministro falou, no caso do PASEP, será no Banco do Brasil. E esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita, é o maior banco digital de longe do Hemisfério Sul, e hoje, depois de quase 2 anos de uso, as pessoas já têm uma familiaridade muito grande. Não havia tão normalmente esse crédito no PIS, então é mais um benefício para a população, em especial as pessoas mais carentes. Também pode ser pelo cartão do cidadão e senha, nos casos em que não foi possível abrir uma conta digital, que é a minoria, ou seja, dos 22 milhões, 95% já tem, e as pessoas podem abrir também. Então, esse pagamento na conta da poupança social digital no Caixa Tem, a abertura é automática e gratuita, e tem um ponto importante, uma outra conversa que nós já estamos tendo, né, ministro, em relação a operações de microcrédito. Então, é muito importante para o trabalhador ter acesso ao Caixa Tem, porque esse é o nosso instrumento de crédito, de microcrédito, aos valores hoje de até R$1.000, provavelmente até um pouco mais. Então, quem tiver uma conta digital na Caixa Econômica Federal através do Caixa Tem, recebe os benefícios do Auxílio Brasil, agora do PIS, e também créditos sem precisar ir à agência. Então, no Caixa Tem, você pode consultar a situação do benefício, não só do PIS, de outros benefícios, pagamento de boletos e contas de concessionários, né, ministro? Desde a época do auxílio emergencial,
Isso foi fundamental para reduzir o número de pessoas nas agências, e a gente lançou isso a partir já de maio de 2020. Transferência de valores, compras em cartão de débito virtual e do QR Code, de novo, isso foi fundamental naquele momento da pandemia de maio, quando as pessoas, além de poder comprar pela internet, se fossem, por exemplo, a uma farmácia, uma venda, um supermercado, poderiam, desde maio de 2020, podem até hoje, inclusive saque sem cartão. Ou seja, a movimentação do PIS pelo Caixa Tem, ela segue o mesmo racional do auxílio emergencial. Muito simples e, em especial, a população mais carente já tem uma familiaridade grande. Pode passar, por favor? Como o ministro falou, nós começamos a partir do dia 8 de fevereiro, de acordo com o mês de nascimento. Então, esse calendário todo que nós vamos mostrar em 2 meses, ele era feito pelo ano inteiro. O que nós estamos fazendo? Antecipando em muitos meses o pagamento. Isso é uma notícia importante e positiva. E aqueles brasileiros, né, trabalhadores de Minas e da Bahia que foram afetados pelas chuvas, todos receberão no dia 8 de fevereiro, independente do mês de nascimento. Então, para estas pessoas, 100% deles poderão receber o PIS, sacar, no dia 8 de fevereiro. Os demais, a partir do dia 8, aí pode passar, por favor. No slide 7 temos aqui. Então, no slide 7, o calendário para aqueles que tiveram questões, sofreram com as chuvas na Bahia e em Minas, dia 8 de fevereiro, todos. Para os demais trabalhadores, a partir do dia 8, em janeiro, dia 10 de fevereiro, quem nasceu em fevereiro, e assim sucessivamente até março. Então, nós vamos pagar em 2 meses, fevereiro e março, todos os trabalhadores. Esse calendário tem o acesso no site da Caixa, do Ministério, no próprio Caixa Tem, e nessa apresentação que fica à disposição de todos. Ministro, não sei se você quer falar, porque eu acho que a gente tem algumas perguntas, né? Mas eu penso que essa questão do calendário... Presidente Pedro, é o seguinte, só para lembrar que aqueles que são vinculados ao PASEP, né, eles vão receber pelo Banco do Brasil, tem uma sistemática um pouco diferente, são 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, eles serão referenciados pelo número final da inscrição no PASEP e eles recebem a partir do dia 15 de fevereiro. Então, só para dar um exemplo aqui, quem tiver o final 0 ou o final 1, recebe dia 15 de fevereiro. Quem tiver o final 2, o final 3, dia 17 de fevereiro. E assim sucessivamente até o dia 24 de março desse ano. Esse é o calendário do PASEP que é pago pelo Banco do Brasil. Vai estar disponibilizado no site do Ministério e a partir de 1º de fevereiro já vai estar também em todos os canais digitais nossos aqui do Ministério, da Caixa, no que diz respeito ao PIS, e no Banco do Brasil, no que diz respeito ao PASEP, vai estar disponível para o trabalhador saber o valor que ele vai receber e a data em que ele vai receber. Presidente Pedro, tem algumas perguntas aqui que chegaram pelo nosso canal aqui. A primeira delas vem do Bruno Silva, jornalista do SBT aqui de Brasília, fazendo a seguinte pergunta: há possibilidade dos atingidos pelas chuvas receberem antes do calendário previsto, ou seja, antes de fevereiro? Se sim, quanto seria? Conforme o presidente da Caixa já comunicou, serão todos pagos, independente da data de nascimento, no dia 8 de fevereiro. E aí há uma normativa do CODEFAT, que é o Conselho do FAT, que determinou, né, que elas fossem pagas, todas essas pessoas que estão referenciadas, né, nas portarias do Ministério do Desenvolvimento Regional e no estado de calamidade. Nós já referimos aqui que são em torno de 107 mil trabalhadores até o presente momento. Novas cidades que sejam reconhecidos seu estado de calamidade, eles também serão
presidente Pedro, encaixados nessa mesma data, do dia 8. Né? Então, a resposta está garantido o pagamento daqueles que estão no PIS a partir de 8 de fevereiro. Aqueles que estão no PASEP e que vão buscar o seu recurso no Banco do Brasil, então, a partir do dia 15 de fevereiro. Aqui tem uma outra pergunta que... É importante, só importante, né, que existe a DataPrev, que faz a validação dos nomes. Então, aqui, mais uma vez, nós temos um conjunto, como foi no auxílio emergencial, também você que está coordenando, naquela época, o Ministério da Cidadania. Então, é sempre importante, porque são 22 milhões de pessoas, tem que ser feito o cálculo de cada uma delas. Então, às vezes as pessoas perguntam, Pedro, vocês pagavam até 90 milhões por mês lá em julho, agosto de 2020. A Caixa tem a capacidade, mas a mesma coisa que nós vemos. Precisa ser feito de uma maneira correta. Cada pessoa tem um valor de PIS totalmente diferente. Então, tudo isso, como o próprio ministro falou do Codefat, nós já temos todo esse calendário, é um calendário que a Caixa, com tranquilidade, consegue realizar o pagamento, ao redor de 2 milhões de brasileiros por data de pagamento. Aí tem essa questão do Caixa Tem, que ajuda muito, mas para quem chegou a pagar 8 milhões por dia, não há nenhuma questão aqui. E lembrando, ministro, que nós estamos pagando em 2 meses, o que antes se pagava em 12 meses. Ou seja, nós estamos acelerando em 10 meses o calendário de pagamento anual. Então, isso também é um esforço que nunca antes foi realizado, mas faremos operacionalmente, de uma maneira muito tranquila e sem nenhum problema. Perfeito, presidente. A segunda pergunta é: como serão identificados os atingidos pelas chuvas que têm direito ao abono? Nós já falamos na primeira resposta, e vai aqui também a referência da portaria referente do Ministério do Desenvolvimento Regional. Por que lá? Porque lá é que está a Defesa Civil, que é o órgão do governo federal responsável pelo atendimento dessas emergências. Então, há uma portaria 3.115, de 10 de dezembro de 21, que atende o estado de Minas Gerais. E a portaria 3.123, do mesmo dia 10 de dezembro, que atende o estado da Bahia. E, de novo, uma nova pergunta de a partir de quando as pessoas poderão identificar, né, o direito que elas têm. Isso poderá ser feito, mais uma vez, a partir dos canais digitais da Caixa, do Caixa Tem, da carteira de trabalho digital ou do portal Gov.br, para identificar a data, o valor e o momento que a pessoa deve ir até o seu banco. Presidente Pedro, não sei se tem mais alguma consideração que o senhor queria fazer. Tem uma pergunta, né? As pessoas atingidas pelas chuvas e que têm direito ao abono precisam fazer o quê? Devem buscar a Caixa? Haverá algum tipo de cadastro? Essa é uma pergunta importante. Nós já estamos conversando, né, em relação às chuvas na Bahia, no sul da Bahia e no norte de Minas, por exemplo, saque calamidade do FGTS. Muitas vezes as pessoas me perguntam por que a Caixa não liberou. Nós liberamos já para 10 cidades, mas a liberação da Caixa passa, no caso do saque calamidade, de uma demanda da Prefeitura ao Ministério do Desenvolvimento Regional e só então a Caixa, porque a Prefeitura tem que dizer, e ser validado no Ministério do Desenvolvimento Regional, isso por um decreto-lei, quais são as áreas que foram afetadas. A partir do momento em que a Caixa receba essa demanda, em até 5 dias nós realizamos a liberação. Então, aqui a informação que eu quero dar é: as pessoas não precisam pedir, não precisam ir à Caixa, porque tudo isso será validado pelo Ministério do Trabalho, o ministro Onyx é o ministro da área, e a Caixa receberá essa informação, no caso da DataPrev, a partir da coordenação do Ministério do Trabalho, e automaticamente as pessoas receberão. Então, sendo bem objetivo, não há necessidade
até porque isso é uma coisa que tem que ser coordenado pelo Ministério, com as bases de dados que eles têm, analisadas pela Dataprev e que serão enviadas à Caixa. Tudo será pago automaticamente e reforçando. Em todas as comunidades atingidas pelas chuvas, dia 8 de fevereiro, independente da data de nascimento, será liberado pela Caixa Econômica Federal para quem receba o PIX. Muito obrigado.